Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do Senhor, amém? Gostaria de ler um versículo bíblico com vocês, está lá em João 4, 24. Pois Deus é Espírito, e é necessário que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Essa passagem, Jesus está ensinando, está conversando com a mulher samaritana sobre a importância do Espírito. Quando ele fala Deus é Espírito, Jesus estava ensinando que Deus não é limitado pelo espaço físico ou pelas formas materiais. Quando ele fala de adorar em Espírito, isso significa que a inspiração de Deus deve vir do coração, do espírito interior do adorador. É uma motivação sincera e pessoal que envolve amor, fé, devoção a Deus. E adorar em verdade. A verdadeira inspiração não é baseada em aparências ou hipocrisia. Deve ser autêntico, verdadeiro, refletindo a compreensão correta de quem Deus é e seus atributos, bem como a sinceridade do adorador. Amém. Muitas vezes a gente está aqui na igreja, a gente pede para aplaudir. Você não está aplaudindo a banda, não está aplaudindo a mim, está aplaudindo o Senhor. Isso é adorar de coração e de verdade. Gostaria de convidar você, nesse momento, a ficar de pé, para orar comigo, para darmos início ao nosso culto. Pai amado, em nome de Jesus, chegamos à tua presença, Pai, para te adorar e te dizer: somente o Senhor é santo, somente o Senhor é digno de louvor, de adoração. Recebe, Pai, em nome de Jesus, tudo que foi preparado para essa noite, todo louvor, toda adoração, o preletor para a sua palavra, Pai, que todos possamos ser usados para a honra e glória do teu santo nome, Pai, que possamos dar o nosso melhor. Receba, Pai, tudo aquilo que está sendo preparado, que foi preparado até aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja. Boa noite, queridos. Ainda em pé, nós vamos continuar louvando ao Senhor. E eu peço que você adore ao Senhor nessa noite com o que Ele te deu. E eu acho que Ele te deu muitas coisas aí, né? O que você ganhou do Senhor aí, que você pode adorar? O que, pastor? Que nós ganhamos do Senhor que a gente pode adorar? Vida. Ganhamos a nossa voz, ganhamos as nossas mãos, e que a gente pode bater palma e adorar o Senhor. Ganhamos os nossos pés, que a gente pode pular na presença dEle, porque é isso que Ele diz: cantar, adorar, pular, engrandecer o nome dEle, para que Ele seja glorificado, em nome do Senhor Jesus. E nós vamos começar cantando essa música, e eu peço que você acompanhe nas suas palmas, que diz assim: que os que confiam no Senhor, eles são como montes de Sião, eles não se abalam, mas que permanecem para sempre. Amém? Vamos lá. Glória a Deus. Senhor,
diz assim: levanto um aleluia. Hoje nós estamos lá, né? Para pegar fogo aqui. E eu não estou vendo você bater palma aí, ó. São poucos os irmãos que estão batendo palma aí, eu quero ver. Então vamos lá. Nós vamos começar essa música. Eu acho que é uma música nova para alguns, mas ela é muito poderosa. E ela diz que na tempestade, o que eu devo fazer? Hoje o pastor Luiz Wagner falou isso pela manhã. Não importa a circunstância, adore. Na tempestade, adore. Adore ao Senhor. E ela diz isso: alto e mais alto, o meu louvor vos dirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida. O Rei vive está. Aleluia.
nessa noite, que o Senhor é fiel. Independente do que aconteça, não importa a situação, Ele é fiel. Ele é fiel.
Obrigada, Senhor, por essa noite. Obrigada por estarmos aqui. E queremos agora nos quebrantar diante do Senhor. Queremos, Senhor Deus, nos render aos teus pés e declarar que tua é a honra, a glória e todo o louvor. Amém. Aleluia. Quebrantado. Eu olho para a cruz. E para a cruz eu olho, eu guardo o cartão, minha irmã. A igreja pode se assentar por um minuto, por favor. Quem sabe faz ao vivo, né? Não acontece de entrevista, mas normal, vamos seguindo. Eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Não? Tranquilo, sem problema, vamos seguindo. Então, para o nosso momento de dízimos e ofertas, eu gostaria de compartilhar um texto com vocês que está em Mateus 7, de 7 a 8. Mateus 7, de 7 a 8. Ele veio. Peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos que pedem, recebem, todos que procuram, encontram, e para que todos batam, a porta é aberta. Jesus estava encorajando os seus seguidores a manterem uma vida de busca espiritual, confiança em Deus e persistência na oração, confiando que Deus atenderá às necessidades daqueles que buscam de coração sincero. Essa passagem é um convite à fé, confiança e relacionamento com Deus. É hora de a gente refletir tudo aquilo que Deus fez para a gente, que tem feito em nossas vidas. E para você que veio preparado, veio preparada, é hora de a gente estar dizimando aqui com o Senhor. Atrás da nossa cadeirinha tem o QR Code, você pode fazer direto ou aqui no gasofilaço. Enquanto as pessoas estão bebendo, podemos ouvir um louvor, depois damos sequência. Para
70 vezes mais as pessoas que vieram aqui entregar o serviço. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Você pode se sentar por um minuto, por favor, na hora dos nossos avisos. Quem já veio aqui na academia final de semana? Levanta a mão aí. Deus te abençoe. Vocês aí estão vendo a academia? Ergue a mão aí, Deus abençoe. Tem sido. Só assistir? Vale também. O Ariel tem dado os golpes, os caras de violentos. E tem sido bênção. Ontem tivemos aí um total de 14 pessoas nos visitando, tanto da manhã como à noite, à tarde. E Deus tem abençoado e tem crescido muito nesse ministério. Que assim continuemos. Amém. Nossa irmã Elibete está aí. Se eu preparo, ela vai te chamar. Temos mais um aviso. Não, o aviso vou deixar por parte dela, é surpresa. Elibete. Depois a gente faz um momento de oração pelos enfermos, agradecimento também. Graças e paz, igreja, também. A gente recebeu um convite duplo para a igreja. Dia das Crianças está chegando e nós vamos festejar aqui na igreja. E vai ser um momento muito especial. Então, o Dia das Crianças da Igreja Batista de Uberaba vai acontecer agora, no último sábado do mês de setembro, dia 30 de setembro. Então, se você deseja trazer a sua criança, ou se você deseja voluntariar-se para trabalhar conosco, eu quero dizer que nós vamos precisar muito da sua ajuda. Nós vamos receber uma equipe de 8 missionários, que já tem uma organização e já aplicaram em toda essa programação que vai acontecer aqui. Então, eles fazem parte da equipe do Renato, o missionário Renato, e essa vai ser a última ação do Renato e da sua esposa no Brasil, antes de eles serem enviados para o campo missionário. Dessa vez eles vão para Londres, em aprimoramento em inglês, e depois eles vão, acho que para Jordânia. Então eles viajam no dia 3 de outubro, mas antes eles se propuseram a realizar conosco o nosso Dia das Crianças. Então como vai acontecer? Essa equipe de missionários chega aqui em Uberaba, na igreja, às 8 da manhã no sábado. Então nós vamos recebê-los com um café da manhã, ok? E essa equipe vai se organizar por 1h30. Então, eles vão organizar os ambientes e os espaços para as atividades com as crianças. Às 10 horas, essa equipe, às 10 horas, eles chegam 8h30 e às 10 horas eles saem, todos já paramentados, a equipe sai para fazer os convites para a vizinhança, de casa em casa. Então, eles ficam mais 1h30 convidando essas crianças e essas famílias para virem, porque a programação com as crianças começa 1h30 da tarde. O carro-som já sai de manhã. Oi? O carro-som sai de manhã. O carro-som sai de manhã também. Então, a gente tem algumas ações de divulgação que nós vamos fazer para antecipar esse evento. Então, quarta-feira a gente tem um carro-som que sai para divulgar e sábado de manhã também. Ok? Então, essa equipe, ela vai trabalhar, ela tem um antes, um durante e um depois. Então, às 10h30, essa equipe vai sair, então, para fazer o convite pela vizinhança e eles retornam para almoçar. Às 1h da tarde, eles já estão apostos, esperando, então, essas crianças e seus familiares. Então, irmãos, nós vamos precisar de que tipo de ajuda? Do seu voluntariado em organizar aqui os espaços para servir esses missionários, ok? Também vai ter uma ocasião que a gente vai precisar atuar como monitores. Então, a gente vai servir esses missionários no café, a gente vai servir esses missionários na hora do almoço, a gente vai preparar a refeição para eles, tudo aqui dentro da igreja. E a gente, durante as atividades, porque ele já tem um roteiro de programação de brincadeira, de pregação, de teatro, de entretenimento para essas crianças, nós vamos atuar também como monitores, né, dessas crianças, porque vai ter pula-pula, vai ter cama elástica, vai ter algum brinquedo inflável. Em algumas ocasiões nós vamos precisar ali ter um olho atento para esse público que vai chegar. Nós acreditamos também que essas crianças não vêm sozinhas, elas vêm com seus pais, com suas famílias. Então, vamos precisar de um espaço também dos irmãos que se voluntariarem para se aproximarem desses pais, né? Se aproximar desse pai, dessa mãe, entregar um presente para eles. O que a gente vai entregar para esses pais que vierem acompanhar suas crianças? Um livro, que é o pão diário, que a gente vai entregar para os visitantes aqui da igreja, junto com uma carta de convite para participarem do culto no domingo seguinte, no outro dia.
Então, nós acreditamos que essa ocasião, a ocasião do Dia das Crianças aqui de Uberaba, é uma ocasião evangelística, que vai ser um marco para recepcionarmos novas crianças e, consequentemente, novas famílias. Eu creio muito, irmãos, que depois desse sábado do Dia das Crianças que nós vamos celebrar dessa forma, nós vamos precisar correr para organizar nossas salas do Ministério Infantil, porque, de fato, criança ela é fiel. Quando ela gosta, ela vem, ela frequenta. Eu digo porque eu fui uma dessas. Desde que eu cheguei, nunca mais saí da igreja. Então, nós vamos precisar muito do seu apoio, tá? Então, se você puder estar aqui conosco a partir ali de 7h30 da manhã, a gente já vai estar aqui organizando esse café da manhã para os missionários que vão chegar. E a gente vai ter essa programação até 6 da tarde. Vai ser um dia de trabalho, mas vai ser um dia muito gratificante, eu tenho certeza. Então, se você tiver essa disponibilidade e interesse, nós precisamos muito da sua colaboração e ajuda. O que eu vou pedir? Se você sentiu aí no coração vontade de participar desse dia inteiro de programação, mesmo que seja uma parte da manhã, mesmo que seja um momento só do almoço, ou só no café da manhã, ou então não, eu só posso vir após o almoço e na parte da tarde, não tem problema. O que a gente precisa? Eu vou ficar ali atrás, você pode me dar seu nome e telefone, e eu vou encaminhar para você um link de inscrição para trabalhar como voluntário. Esse link foi disponibilizado pela própria equipe de missionários que já se organizam dessa forma. Então, o meu trabalho aqui é só organizar essas informações e encaminhar essas pessoas para que eles depois nos deleguem como nós vamos poder apoiá-los. Ficou entendido? Ok? Eu creio que vai ser uma bênção, irmãos. Então, eu já desde já agradeço, porque eu sei que essa igreja é uma igreja voluntária, uma igreja que colabora bastante com tudo que a gente se propõe. Muito obrigada. Amados, gostaria de convidar vocês, toda quarta-feira nós temos nossa célula aqui. E é fundamental que você assista esse vídeo conosco. Solta o vídeo, por favor. Deu som. Deu som. Enquanto eles vão tentando lá, toda quarta-feira a gente se encontra aqui para fazer a nossa célula, onde a gente estuda, cresce juntos. Essa quarta-feira foi uma bênção, tivemos visitantes, bastante visitantes, foi bem animada a célula, está tudo muito bacana, muito 10. E eu gostaria muito que você fizesse parte disso. Eu ouvi uma pregação esse final de semana passado, deu? Semana passada, que o pregador falava o seguinte: nós estamos na igreja, você que está aí na segunda fileira, na terceira fileira, você está olhando para as pessoas de costas. Eu vejo você de frente, não vejo a turma que está aqui, só que eu passo para trás. E célula é lugar de você sentar e olhar para frente, olhar um para o outro, lugar de a gente tirar dúvidas, de a gente entender mais de Jesus e saber a importância que Jesus tem para a nossa vida. Então, eu gostaria de convidar você a fazer parte disso. Não fique fora, não deixe passar em branco. Deus está movendo nessa igreja. Vocês não estão entendendo isso. O pessoal que está vindo aqui está sentindo muito bem a presença de Deus nesse local. O Senhor deu certo, bem, tranquilo. Vamos para frente. Queria convidar você que tem algum problema nos nossos momentos de oração, intercessão um pelos outros. Nós temos vivido aqui tempos de milagres, tempos de curas, tempos de salvação, de libertação. Pessoas que estão enfermas, se você tem algum parente que está enfermo, que precisa de uma oração, se você tem um agradecimento do enfermo desse que já foi curado, que vem aqui na frente, ou fique de pé, a gente pode orar, não fique constrangido de ter aqui na frente, mas aqui na frente a unção é maior. Deus está presente em todos os locais. Mas quando você vem aqui, você está se humilhando perante a Deus e pedindo a intercessão dele na tua vida. Eu peço a você, nesse momento, deixe o seu lugar, venha na frente, a gente pode estar orando por você, vamos orar junto, naquela corrente positiva que Deus nos ensinou. Aos demais que não vieram, tio, você aqui? Deu? Muito baixo. Aumenta o som. Aumenta o som.
tem uma outra que fala assim: eu queria que vocês orassem pela minha casa. Aí o Carlinhos fala assim: o povo aqui abre o coração, pede oração do outro. Eu pedi, mas também queria que vocês orassem, estou com um problema. Mais alto. Meu casamento vai quase acabar. Aí o líder da célula fala assim: ô gente, vamos colocar o Carlinhos na cadeira da bênção. Aí ele vai lá e pega a cadeira. Carlinhos, senta aí. Aí o Carlinhos senta. Aí o povo fica em volta dele, todo mundo bota a mão no ombro do Carlinhos. Já começa a transmissão da unção. Aí o povo começa a orar: Senhor, e o líder de célula está aqui, com a mão na cabeça. Senhor, nós não aceitamos o fim do casamento do Carlinhos. Nós declaramos que o Carlinhos vai se apaixonar pela Mariazinha como nunca. E a Mariazinha não vai ter olhos para mais nada no seu Carlinhos. E o Carlinhos já está aqui, já como. Em nome de Jesus, amém. Quando ele levanta, o que acontece? A célula, estamos juntos, Carlinhos, conta com a gente. O outro já vem: Carlinhos, vou estar orando pela tua vida, Deus vai te abençoar. Então, Carlinhos, queria convidar você e sua esposa para jantar em casa. A gente está se conhecendo hoje, você está me chamando para ir jantar na sua casa. O que Jesus fez por mim foi muito grande. O que eu puder fazer pelas pessoas ainda é muito bom. Amém. Você vê como é que Deus é bom, né? E se ela não dá disso, se ela não dá se unir, a gente está orando um pelo outro. Muitas vezes as pessoas chegam aqui no culto e ficam com vergonha de perguntar alguma coisa. E se ela não dá, a gente dá liberdade para a ação de Deus, da ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Se você que não tem nenhum pedido ou agradecimento, vocês convidam você a ficar de pé, estender sua mão para cá, nós estamos orando juntos. A gente não sabe qual é o problema das pessoas, não queremos saber que Deus é o principal sabe. Estaremos orando nesse momento. Pai amado, o Senhor que é o médico dos médicos, Pai. Oh Deus, derrama, Pai, da tua misericórdia, da tua graça, da tua unção sobre esse igreja, Pai. Senhor, nós não sabemos quais são os motivos que trouxe esse irmão aqui na nossa, o Senhor sabe, Pai. Eu te peço, Pai, no poder do nome de Jesus, o Senhor derrama da tua unção, da tua cura, da tua transformação, de unção de salvação, Pai. Ô Senhor, tenha misericórdia, Pai. Ô Senhor, eu sou o médico dos médicos, Pai. Sou o Senhor dos senhores, o Senhor do rei do ouro da palavra. Tudo que temos vem do Senhor, Pai. Nada conseguimos fazer sem a tua intervenção, Pai. Tudo, a tua palavra diz que tudo posso naquele que me fortalece, Pai. Queremos nisso, Pai, te pedimos em nome de Jesus, Pai. Que a tua unção seja derramada aqui nesse local, Pai. Para a honra e glória do teu santo nome. Abençoe cada um dos irmãos aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Que a sua presença aqui seja manifesta em cura, em salvação e transformação. É no poder do nome de Jesus que oramos e desde já agradecemos pelo que o Senhor já fez e pelo que você dá de fazer na tua igreja. Amém. Aleluia. Hoje, na mensagem do pastor Isaac, ele falou sobre o rei Josafá. Que o rei Josafá, ele ganhou a batalha contra 3 povos, sem mesmo precisar lutar. Você sabia disso? Eu acho que a gente lê muita coisa, mas a gente não se atenta para muita coisa na palavra. E quando eu ouvi hoje essa palavra, foi para mim, foi para a minha vida. Nós temos um Deus, Jeová, um Deus provedor, um Deus que pode todas as coisas. Ele pode prover aquilo que você está aí no seu coração, que você está buscando, que você acha que você não vai mais conseguir, aquilo que você acha que já perdeu. Não dá mais, eu já perdi. E o Senhor vem e diz assim para você: não temas, eu sou com você, você vai vencer. E essa música diz sobre isso, sobre o Deus provedor, o Jeová Jireh. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está buscando, mas Ele sabe. Então escute essa canção, vamos aprender essa canção, que ela seja o nosso hino dessa semana. Jeová Jireh, o Deus provedor. E ela diz assim: as águas não vão afundar, pois estás comigo, não estou sozinho.
levar tudo para cima, né? Levar tudo para cima. Graça e paz em nome de Jesus. Amados, em primeiro lugar, antes da nossa mensagem, nós não pudemos, no domingo anterior, que ele estava enfermo, de entregarmos o nosso certificado de batismo para o irmão Iago. Esse é o primeiro certificado nesse período que a gente está aqui. Não sei se dá para focalizar aí. Então, esse é o certificado de batismo. Vem aqui, querido, eu quero te entregar. Agora, entrega dele, por favor. Seu discipulador dele, Iago Marcelo de Souza. Tira foto. Tira foto. Isso. Eu sempre digo aqui, deixa eu abençoar, irmã. Eu sempre digo que o pessoal recebe o certificado de batismo, mas eles não olham aqui para trás, esquecem de ler. Mas atrás é o compromisso que eu assumo, né? E é um compromisso, não esqueça de ler, que é o pacto das igrejas batistas de fé. Essa aliança de membresia que honra o nome do Senhor. Okay? Aqueles que há muitos anos têm batismo já não leram, vão buscar, tira do quadro, né? Tira do quadro, tira o vidro. E olha que está escrito atrás, tá bom? Deus amado, nós pedimos por graça, por poder, por palavra, por direção. O Senhor tem falado nesta igreja, continua falando, por louvor da tua glória. Tome nas tuas mãos, Senhor Deus, por Jesus, amém. O título da nossa mensagem é 360 graus. Como disse, mudança radical. Uma das coisas na vida que nós temos que entender que nós, às vezes, passamos e ficamos nas dificuldades da vida porque a decisão que precisava ser tomada radical não foi dada. E a gente tenta trabalhar, a gente tenta administrar, a gente tenta, acima de tudo, ponderar, mas de uma maneira a não aceitar. E na vida espiritual, a questão é muito mais forte. A questão da vida espiritual é o perigo. Obrigado, gostei dessa garrafinha, né? Você é mais luxenta, a barra é bom. Isso, obrigado. A grande dificuldade é a questão de muitas pessoas, às vezes anos e anos de vida, elas serem religiosas, mas não cristãs. E a religiosidade, ela pode vir e produzir até zelos, quando a gente tem, mas essa religiosidade não traduz a mudança radical na presença preciosa de Jesus. Eu tenho 5 gerações na minha família de evangélicos, né? Então, mas sabe o que eu poderia dizer? Nasci na igreja, eu sou convertido, né? Porque 5 gerações, tanto por parte do pai como de mãe, o que é difícil. Isso é muita bênção, né? Então, o lado português alemão e o lado árabe. Mas essa bênção de Deus não traz para mim, né, a garantia de que eu mudei. Então, sempre desde criança, ia à igreja pegar a Bíblia, ia à escola bíblica dominical, tudo bonitinho, né? E eu fico pensando, no caso da Raide, a Raide é filha de pastor. Então, se ela não percebesse, eu já sou filho de pastor, estou garantido, né? Estou garantido no céu. Não, o encontro com Jesus faz mudança radical. A vida que eu vivia, eu não vivo mais. E mais, mesmo como religioso, que eu possa porventura ser, o que vai comandar a minha vida não vai ser a religiosidade, mas o comando da voz de Deus. E esse comando da voz de Deus é prioritário para a minha felicidade, mesmo que isso traga implicações de perseguição, implicações de oposição. E para mim, o maior modelo, né,
de conversão, mudança do Novo Testamento radical, de alguém que era bem religioso, é Saulo de Tarso. E no testemunho que ele dá no texto de Mateus, porque a conversão dele é no Atos 9, mas o testemunho dele de conversão é para um rei, Agripa, né, que está no capítulo 25, ele está perante o rei, né, e no 26 ele fala ao rei Agripa o que aconteceu com ele. E ele vai dizer algumas coisas. Eu me lembro uma vez que eu tinha um amigo, né, que eu não falo com ele, mas ele se converteu e eu ia batizá-lo, e eu pedi para ele que fosse à frente, porque antes do batismo, né, a gente vai à frente, dá testemunho, o povo, né, desreconvertido não é. E eu disse para ele uma pergunta, que algumas pessoas começam a pergunta teológica, para o coitado que acabou de se converter, né, faz aquelas perguntas teológicas terríveis. Não, a pergunta é básica, é o seguinte: transformou? Houve mudança? Tem testificação na presença do Espírito? Você sente que Deus está em você? Tem convicção de salvação? São fatores fundamentais. E eu fiz a pergunta para ele: existe diferença de você antes e depois? Você consegue colocar um elemento determinador de que você é Jesus agora? E sabe, pastor, as lutas continuam a mesma, as tentações, as dificuldades, mas tem uma coisa: agora eu tenho a voz do Espírito. Isso é diferenciado. Então, Deus está com ele. Não que não parou as lutas, não que parou as dificuldades, mas a presença de Deus. E às vezes essa presença de Deus, lógico, na grande maioria das vezes, acaba mudando o caráter da pessoa. Quando a gente vê pessoas grossas, pessoas às vezes violentas, pessoas agressivas, o que aconteceu? Eu tenho um amigo que ele foi batalhou e lutou do lado do Hamas, do Arafat. E ele era terrorista. Ele se converteu, hoje ele é pastor. Só que ele, imagine como ele foi como terrorista, só que ele, até a gente teve um tempo trabalhando juntos. E eu me lembro que ele, quando foi dar testemunho, o pessoal olha ele falando, disse: mas que docilidade. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa de falar desse jeito, falar com essa mansidão, falar com essa... Cristo mudou a vida dele. Cristo em nós é a diferença. A presença do Espírito traz a luz que nós não tínhamos. Então, essa realidade, ela tem que ficar patente. E o apóstolo Paulo tinha aparentemente o que nós diríamos: este homem é de Deus. Então, tudo que é judeu que olhava para ele, né, esse é zeloso, este é um cara que cuida das coisas de Deus. E, na verdade, era um homem que estava longe de Deus. É uma coisa, olha o testemunho dele. Por isso que eu digo: mudança de conversão, a metanoia de Deus é 360 graus. O que eu fazia antes, não faço mais. O apóstolo Paulo fala em Efésios, né, que nós éramos mortos nos nossos delitos e nossos pecados. Se eu continuo morto no delito e pecado, eu me converti. Não houve mudança. E ele diz assim, ó, o testemunho: a seguir, Agripa, né, o rei, dirigindo-se a Paulo, disse: é permitido que use a palavra em tua defesa. Então Paulo, estendendo a mão, passou a defender-se nesses termos: tenho por feliz, ó rei Agripa, pelo privilégio de hoje, na tua presença, poder produzir a minha defesa de todas as acusações feitas contra mim pelos judeus. Deixa eu parar aqui um pouquinho. A Bíblia traz uma promessa muito gostosa. A promessa é a seguinte: que aqueles que são dele iriam testemunhar diante das autoridades. E diante dessas autoridades, Deus nos colocaria. Deus nos tem o privilégio de orar com um governador, orar com pessoas da frente. Gente, isso é um privilégio de Deus. E agora ele está diante do rei. E que gostoso poder testemunhar da transformação que ele teve. Mas ele começa a contar como é que era a vida antes. Desculpe, distância tomar água para dentro.
Muito bom. Moralmente, porque és versado em todos os costumes e questões que há entre os judeus, por isso te peço que me ouça com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre o meu povo em Jerusalém, todos os judeus a conhecem. Na verdade, eu era conhecido desde o princípio. E assim quiseram testemunhar, porque vivi fariseu conforme a seita mais severa da nossa religião. Gente, que era religioso, seguia as leis de Deus, e como fariseu, sabia, né? Tinha o fariseu, o publicano, os saduceus, os zelotes, tinham grupos diferenciados. Só que o fariseu era aqueles que, é até engraçado o comportamento deles, eles, além das leis de Deus, eles botavam mais lei ainda, para ficar mais santo, né? Criar mais lei, né? E eles, criando essas leis, aí eles iam jejuar. Por exemplo, o jejum era quinta-feira. Então eles deixavam todo o cabelo todo despenteado, com a cara toda, né? E saía na feira. Eles iam na feira, não tinha feira, né? Acabava. Então, todo mundo, puxa, esses caras, eles são bons, esses são de Deus. Passava no meio do povo, ia na feira, e o pessoal diz, né? Gente, esses são de Deus. Incrível, incrível a religiosidade farisaica. Então, isso é uma coisa muito impressionante em Paulo. E, na verdade, ele não conhecia Jesus ainda. E olha como é que foi o testemunho dele. Isso que é a mudança que todos nós precisamos, né? Ele diz, ó, vivi fariseu, também era o mais extremo, né? E agora estou sendo julgado por causa da esperança da promessa que por Deus foi feita a nossos pais. Gente, eu estou sendo julgado exatamente por aquilo que foi prometido aos judeus, a promessa do Messias. E eu estou sendo trazido aqui porque alguma coisa aconteceu na minha vida. E essa transformação que me traz ao juízo diante de vocês. Só que Paulo começa a dizer do encontro dele precioso. Deixa eu abrir um parênteses. Quando a gente pergunta para as pessoas quantos se converteu, quantos aceitou Jesus, né? Não me lembro. Eu vou te falar isso. Eu me lembro que foi em 1969, quanto tempo faz isso? Meu Jesus, mais de 50 anos que eu me converti. Mas estava sentado numa cadeira, o pastor pregando, e ele fez um apelo, quem queria receber Jesus como Senhor e Salvador. Ele disse, quem quer vir à frente? Eu vim à frente, tinha 14 anos, eu vim à frente e recebi. Mas tem pessoas que não lembram muito o dia, mas tem uma coisa, se eu perguntar para você, e você sabe que houve uma mudança, e houve um dia que você mudou, você tem que saber. Porque um dia você fez oração. E isso é absoluto. Isso eu não. Gente, eu não me lembro. Eu não me lembro um dia. Eu só sei que um dia eu disse, Jesus entra na minha vida. Isso é fundamental no testemunho. Eu tive um encontro pessoal com Jesus. Se você não lembra, é hora de pensar. Quer ver uma coisa? Eu disse, não, mas eu estou muito tempo na igreja, eu vou mostrar para vocês o que é religiosidade sem Jesus. Recebi uma vez uma senhora casada, e eu vi a vida dela, mas embrulhada, sabe aquela vida enrolada, casamento, mãe, uma coisa difícil de você entender. E eu, graças a Deus, um dos dons que eu tenho é o dom de discernimento de espírito. E eu conversando com ela, falei, gente, está faltando alguma coisa aqui, viu? Falta alguma coisa, mas eu acho que na tranquilidade da segurança, eu disse para ela, ó, eu vou perguntar uma coisa para você, né? Você já fez essa oração diante de Deus? Aí eu li Romanos 10, 9 e 10. Então, você com tua boca, confessar a Jesus como Senhor, em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo, né? E aí ela disse, não, nunca fiz. Eu disse, só que eu vou perguntar uma coisa para você.
Ela disse, não, mas eu já me batizei, já sou há muitos anos membro dessa igreja. Eu falei, não há mudança, não houve transformação. Cristo precisa entrar no seu coração. Mudança 360 graus. Gente, se a vida da pessoa, né? O Iago, por exemplo, se batizou, mas não é por causa do batismo que mudou a vida, foi por causa de Cristo. O batismo é um testemunho de que quando eu mergulho ele lá na água do batismo, ele está simbolizando que ele morreu para a velha vida, mas não é na hora que eu estou mergulhando que ele morreu. Porque tem algumas pessoas que acham que é no batismo que a pessoa é transformada, né? Não, na hora que eu estou mergulhando, eu estou simbolizando, como disse, gente, eu já morri com Jesus. Quando eu estou levantando, eu já ressuscitei para uma nova vida. A simbologia. Então, esse encontro, essa mudança é fundamental. Aquela senhora não tinha tido essa mudança. E a vida continuava a mesma. Mesma bagunça, sem oração, sem esperança, né? Sem caminho a seguir como Deus queria. E Paulo aqui vai dizer, olha, eu vou contar uma coisa para vocês. Aquela promessa que vocês sabem, que os judeus sabem, ela se cumpriu na minha vida. É que gostoso a gente poder chegar para as pessoas e dizer, eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E Paulo vai dar esse testemunho aqui. E as consequências a gente vai ver. Ele diz, agora estamos sendo julgados por causa da esperança da promessa, a qual as nossas 12 tribos, servindo a Deus fervorosamente de noite e de dia, almejavam alcançar. É no tocante a essa esperança, ó Rei, que eu sou acusado pelos judeus. Porque se julga incrível entre vós que Deus ressuscita os mortos. Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas deviam praticar contra o nome de Jesus o Nazareno. Olha que coisa incrível. Sincero, ele se chamou perseguidor e homicida do pessoal do caminho e da igreja. E foi isso na ignorância, no zelo, ele estava indo contra. Ele era oposição exatamente às promessas do Messias, oposição ao próprio Messias que tinha vindo. Ele precisava, e gente, e o que eu vejo em Paulo, eu vou, está sendo filmado aqui, mas eu posso dizer isso, uma das coisas mais incríveis que eu vejo quando eu tenho convívio com os muçulmanos, tantos anos convivendo de perto, 14 anos com eles, é convicção. Eu não posso dizer que eles não têm convicção religiosa, eles têm. E essa convicção religiosa é impressionante, às vezes me impressiona que é uma convicção às vezes maior que a convicção daqui, muito grande. Eles sabem dizer religiosamente, eu sei quem tenho crido, religiosamente, no Alcorão e na mensagem do último profeta que é Muhammad. Então, essa convicção. Só que quando Paulo diz isso, ele tinha a convicção que ele estava certo, gente. Que ele estava agradando a Deus. Essa é a coisa mais difícil para mim religiosamente. É você pensar que está no caminho agradando a Deus e você está sendo só religioso. E Paulo não era convertido, mas era zeloso na fé. E essa religiosidade, às vezes eu digo, quantos anos, né, às vezes passa o perigo, né, de anos e anos na igreja, e como eu contei o caso daquela senhora, a pessoa está sentada na igreja, ela gosta de orar, gosta de ler a palavra, mas ela não teve encontro pessoal com Jesus. Vocês vão ficar mais abismados ainda. Eu fui no congresso do pastor Billy Graham em Amsterdã, na Holanda. E o pastor Billy Graham estava pregando, tinha 10 mil pessoas. E ele pregando. Só que quem é que estava no culto, lá na congregação? Os crentes, pastores, líderes, evangelistas, todos sentados. Só que ele fez apelo para aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Gente, mais de 100 pastores
foram à frente. Eu mesmo conheço um pastor que pastoreava uma igreja e ele se converteu depois de pastor, depois de batizado. Ele chegou para ele: gente, eu preciso me batizar, porque agora que eu estou convertido. Você imagina a cena, né, dele dizer. Por quê? Porque aquela hora ele estava percebendo o que aconteceu com Paulo. Então, o que me impressiona não era que estou sendo julgado, né? E agora eu estou sendo, parecia muitas coisas que eu devia praticar contra o nome de Jesus. Eu tinha certeza que eu indo contra Jesus, eu estava indo agradando a Deus. Ou convicção miserável. Estava matando e destruindo a vida dele. Agora, foi você que falou aqui, que Jesus foi, você que falou no louvor, que a pessoa, não foi a pessoa que foi ter Jesus, mas foi Jesus, foi Deus que foi ter a pessoa. Quem foi para você? Não é bebê. Não é bebê. Abraão, né? Abraão. Então, você não está falando do Abraão. O Abraão foi Deus que foi ter ele. Foi misericórdia e graça. Então, misericórdia e graça. Deus, Jesus, por amor, vai até você. Por amor, vai até o pecador. E aonde ele estiver. Eu gosto muito, porque a gente ouve. Vocês conhecem o projeto Débora? A gente podia ter esse projeto aqui, né? Quem não conhece o projeto Débora? Tá, tem algumas pessoas. O projeto Débora é o projeto das mães que oram pelos filhos. E o slogan do projeto é mães de joelho, filhos em pé. E é no Brasil inteiro. Eu tenho contato com esse pessoal. No último congresso nacional delas, foi tão lindo. Elas deram aquele livro meu, Profetiza na Família, para todas elas. Então, quantas mães? Agora, sabe o que é gostoso? É ver o testemunho de mães, né, orando, clamando pelos seus filhos. E ver a transformação. Então, é Deus indo até a pessoa, mas através da oração de uma mãe. Uma pessoa tem que procurar aqui na igreja para orar pelos filhos. Eu acho que todos nós precisamos orar pelos nossos filhos, né? A gente precisa do clamor pelos nossos filhos. Mas essa oração é para que Deus venha, porque às vezes a pessoa não quer, a pessoa está longe, mas Deus vai lá e toca. Eu estou ajudando a escrever um livro que está sendo um livro muito difícil. E eu converso com ele, ele foi, eu já cheguei a contar para vocês, o Sérgio, já falei, né? Então, o Sérgio ele era travesti, né? E ele se converteu, e ele se tornou pastor, e ele teve uma vida muitos anos em Paris, na França, como travesti, e hoje ele é missionário e pastor, né? E ele fica sempre para mim: pastor, eu estou escrevendo, me ajuda. Eu estou ajudando ele a escrever o livro da vida dele. Mas é impressionante. Agora, quem que você acha que orava todos os dias por ele e nunca o rejeitou? A mãe. Agora, a mãe vendo o filho cada vez mais longe de Deus, a mãe continuou orando, clamando. E Deus disse para ele, disse: pastor, como é que eu escrevo? Você vai fazer assim, desse jeito? Você vai fazer um histórico inicial da sua vida? E quais as influências que você teve da parte de Deus para que você chegasse ao supérfluo de Jesus? A primeira pessoa que depois? A mãe. O que a oração de uma mãe pode fazer? Agora, é Deus, como Deus estendeu o mundo, que Paulo estava cego. Tanto é que a chamada dele vai ser o diferencial. Ele estava cego. Gente, cegueira espiritual, às vezes, olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Às vezes, pare de orar, né, com os seus filhos, e ir até com ele, e leve o seu filho até Deus. Ele já está cansado de te ouvir. Ele está irritado de te ouvir, ele está cego. É você levar e fazer aquilo que eu sempre fiz com meus filhos. Quando eles querem entrar no quarto, clamar na madrugada, ungir o quarto, sabe? Para que Deus esteja o controle da mente, eles possam dormir na paz, e o Senhor possa falar. Porque é o Espírito que vai lá e toca, transforma, muda, né? Eu gostei muito da experiência que o Eduardo teve no Rio, quando esteve com o filho. Gente, quantas vezes orando para você poder
chegar e ser que nem Isaú e Jacó, o Espírito vai antes. E o Espírito quebranta, muda. Mas é Deus indo porque alguém está orando. E aqui a gente vê Paulo dizendo que ele estava perseguindo, mas o amor de Deus, olha que encontro. Na verdade, a mim parecia que muitas coisas devia eu praticar contra o mundo. Parecia, eu pensei que estava no caminho certo. Eu pensei, mas a misericórdia de Deus estendeu uma mão sobre mim e me restaurou. Esse é o diferencial. Esse é o testemunho das pessoas que têm essa mudança radical. Procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra esse dava o meu voto quando me matavam. Gente, ele tinha poder jurídico. Paulo tinha um poder jurídico na mão. Ele tinha carta para prender, caneta e matar caneta. Agora, gente, vamos pensar. Ele ficava feliz? Onde é que Paulo teve diante de uma morte do primeiro? Lembra? Quem foi o primeiro mártir do cristianismo? Estevão. Você sabe o que significa a palavra testemunho? No grego? Mártir. É a palavra mártir. Se você vai ser testemunha, você está disposto a ser um mártir. A pessoa vai ter testemunha, ele vai dizer, não, estou pronto. O que vai acontecer com Paulo depois? A morrer por Jesus. E diz o texto, coisa triste nós temos que lembrar isso. Paulo consentia com a morte de Estevão. Uau! Sendo apedrejado por Estevão, esse é outro sermão, né? Gente, ele viu a glória de Deus. Ele tem uma coisa linda. Posso abrir o parênteses? Deixa eu abrir o parênteses. Eu me lembro minha avó, assim, a libanesa, minha avó, quando ela estava morrendo, eu estava do lado dela, cantei hinos para ela, estava cantando e tal. E de repente ela começou a ter uma visão dos céus. E aí tinha uma pessoa, parente do lado, que não era crente, não era crente. Sim, já está alucinando. Ela estava vendo a glória. E ela dizia, eu estou vendo Jesus. E morreu. Coisa mais linda. Sabe? Que coisa mais linda. Ver, tanto é que eu tinha uma estranheza com ela, porque ela estava para morrer, e aí ela ia morrer, não morria. Mas ela estava triste, ia morrer, não morria, estava triste. Eu falei, crente não morre triste. Alguma coisa tem. Aí eu tinha 14 anos na época, aí eu falei assim, Deus, deixa a minha avó levantar outra vez para eu ter uma conversa com ela. Porque meu pai era médico, ficava perto dela, e todo mundo ao redor, né? E todo mundo ao redor, então aquela sensação que a grande parte da família tinha carpideiras, sabe que são as carpideiras? Se veste de preto e chora pela família oriental, né? E eles aqui chorando, de repente, vai todo mundo embora, ela cortava, ficava conversando, todo mundo não vai morrer. Vamos rápido. O meu pai fez a mesma coisa. Meu pai estava com câncer, meu pai de repente levantava e queria comer. Mas eu quem é médico sabe como é que é. Levantava e minha mãe disse, sai do quarto de preto lá. Então aquela cena incrível, eu vi a minha avó triste. Aí eu falei, meu Deus, eu com seu Deus da adoração até da adolescente, né? Como isso minha avó? Cheguei na escola outro dia, ela estava sozinha. Falei, vovó, deixa eu cantar hinos para você. Aí eu cantava hinos para ela. Que gostoso ver a mudança do semblante. E quando ela morreu, eu morri vendo a glória e a presença do Senhor. Gente, isso é graça de Deus. Esse é o encontro, a felicidade. Paulo tinha uma ignorância. Paulo precisava ter um encontro. Paulo precisava de um impacto da presença de Deus. E o texto diz, muitas vezes eu castiguei por todas as sinagogas, obrigando a blasfemar, demasiadamente enfurecido contra eles. E enfurecido, gente, com esses intuitos parti para Damasco, levando autorização dos principais sacerdotes por eles comissionados. Quando mais eu pensava que eu estava no auge, Deus me botou no chão. Glória a
preciso botar a cara na terra para encontrar a face de Deus. Gente, não sei se era mula, cavalo, ou o que seja for, mas ele estava até em pé, não se sabe. Não se sabe. Só sabe que ele botou a cara no chão. Que o impacto do céu sobre a vida dele fez ele encarar. E ele diz: olha, eu estava indo para Damasco, aprender lá as pessoas, né? E ele diz: ao meio-dia, o rei estava caminhando fora, vi uma luz no céu, resplandeceu como o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos nós por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar os pontos aqui. Essa dura coisa que recalcitrar é o seguinte: não adianta você bater terra, não adianta você ficar cutucando, porque você vai ser quebrado em nome de Jesus. E essa cegueira tudo vai cair. Tanto é que eu fico pensando, a cegueira espiritual dele, depois ele fica um tempo cego, a gente fala um pouquinho depois, no final serão. Mas o que me impressiona é o seguinte: existe um encontro, existe um impacto, existe a voz de Deus, tem a identificação que eu estou falando. Você pode estar sentado e as formas são mais diferentes. Eu tenho um amigo que foi reitor anos da Faculdade Batista. Ele não se converteu lendo a Bíblia, mas o comentário bíblico. Ele sempre foi intelectual, sempre, sabe, aqueles catedráticos, né? E o que aconteceu? Ele no comentário no versículo bíblico, o Senhor transformou. Agora, o mais forte para mim foi o outro amigo meu, como eu disse para vocês uma vez, que ele foi campeão na memorização da Bíblia aqui no Paraná, na sinagoga. Ele era um gênio de memorização da Bíblia. Mas era o meu amigo da igreja, a gente ia junto nos retiros, mas ele não era convertido. Um dia se cumpriu o texto da palavra que diz: a letra que é morta, o Espírito vivifica. A luz de Deus. Gente, é conversão radical que vai mudar a tua vida para sempre. É um momento que Deus se revela. E Ele se revela do jeito dele, que sabe como você é. Se necessário for, te bota no chão, com a cara no chão. Mas por amor, para ver você transformado. E a transformação de Paulo, naquele impacto, caindo todos nós por terra. Agora, mesmo que todos caíram, que Deus se manifestou, olha que coisa interessante. O texto deixa claro que a experiência foi pessoal de Paulo. Ele o viu. Ele entendeu Jesus. Ele entendeu o que ele estava falando com ele. E ele imediatamente respondeu: eis aqui. Entendeu que ele era um pecador, que é ele que precisava converter-se. Amados, como eu fico triste, porque às vezes Deus toca as pessoas da igreja, Deus toca para levá-los ao altar, e elas se converterem, e elas resistem. Eu me lembro de algumas experiências, uma delas, eu trabalhei alguns anos com o pastor Rex Hamber dos Estados Unidos, e trabalhando no ministério dele, me conta que uma vez ele encontrou uma senhora que chegou com a vida destruída. Queria falar com ele a todo custo. Sentou e disse: pastor, eu quero lhe falar uma coisa. Quando eu era moço, eu tinha 17 para 18 anos, eu estava sentado na igreja e o senhor estava pregando. E o Senhor falou para entregar a vida a Jesus. E naquele dia, na minha cabeça, veio um convite para eu ir numa balada. E eu não sabia se eu aceitava Cristo, ou eu ia na balada. E eu não entreguei minha vida a Cristo. Naquela noite, minha vida foi destruída. E nunca mais eu tive felicidade. E o pastor disse para ela: você pode se converter agora? Disse: não, pastor, não há mais jeito para mim. Então, acabado de falar. Eu lembrei daquele texto de Provérbios, que às vezes a pessoa é tocada muitas vezes, mas ela mantém o coração duro, e quando ela é quebrantada é sem cura. Acho que
que é Provérbios 29, não lembro o que é Provérbios. Horríveis, terrível. Quebrantado e sem cura. Quantas pessoas, gente, cada um que entrar nesse tempo, que escute o que eu estou te falando, vocês estão sentados aqui, Jesus. Senhor, que ela entenda a mensagem, que ela tenha a sensibilidade do impacto da voz de Deus, porque Deus fala. Só que nós precisamos reclamar, porque, gente, é batalha espiritual. Às vezes o pastor está fazendo apelo, puxa, ele não acabou o culto ainda, né? O pastor quer orar e a pessoa fica saindo. Gente, é hora de batalha espiritual. Eu me lembro aquele dia, o pastor pregou, o pastor no aniversário da igreja, né? Demorou para a pessoa vir à frente, mas foi tão gostoso quando a pessoa veio à frente, que com o coração quebrantado, para entregar a vida a Jesus. Agora a pessoa estava clamando para que isso acontecesse. E então eu perguntei: quem és tu? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e firma-se sobre os teus pés, porque com isso te apareci para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei. Ai, que gostoso! Aparecer mais vezes na tua vida, que teve até o terceiro céus. Mas uma coisa eu preciso dizer aqui: nem todas as pessoas acontece exatamente isso. Eu tive o privilégio de ter essa bênção. Na conversão, recebi chamado para ser pastor já no momento da conversão. E na conversão, Deus dizia isso para Paulo: além de você ser salvo, agora eu estou te constituindo ministro. E você vai agora anunciar. Gente, quer ver o 360 graus? Ele era oposição, agora se tornou apoio. Ele era perseguidor, vai se tornar perseguido. Ele vai receber ameaça de morte, ele ameaçou, prendeu, ele judiou das pessoas, ele feriu as pessoas. Agora tudo isso acontece com ele. 360 graus a mudança. Agora ele está na vida, mas perseguido. E isso acontece com ele. E Deus aí então dá a grande chamada, que eu acho, que texto. É um dos mais lindos que eu vejo quando eu entendo a missão que Deus me deu. Ele diz assim: livrando o povo dos gentios para quais eu te envio, para abrir os olhos, converter-lhes das trevas para a luz, da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados, herança entre os que são santificados pela fé em mim. Vou repetir. Qual é a tua missão? A minha missão: ser usado por Deus, para que os olhos sejam abertos das trevas, as pessoas passem a ver a luz de Deus, saiam do poder de Satanás, do domínio de Satanás, e vá para Deus, possam receber o perdão, a remissão e a herança naqueles que são santificados em Jesus. Coisa mais linda, gente. Essa é a nossa missão, esse é o nosso compromisso. Não pregue religião, pregue Jesus. Religião mata, a religiosidade mata, gente. É Jesus, é a luz, é a presença dele que traz leveza, que traz segurança para as nossas vidas. As pessoas precisam de Jesus. Se você não tem, você precisa de Jesus. Se você já tem, seja um instrumento de Deus, de poder, de graça, para conduzir as pessoas ao pé da cruz. E as pessoas que estão nos vendo online, se você ainda não fez a oração da entrega da sua vida com Paulo, o impacto da presença dele com Jesus, que você possa orar recebendo a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Que você possa dizer: Senhor Deus, eu sou pecador, estou afastado do Senhor, afastado de Deus. Eu peço perdão pelos meus pecados. Eu reconheço a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, em nome de Jesus. Essa oração que a gente faz,
Essa oração que se deve fazer se ainda não fez. O encontro com Jesus nos leva a uma mudança radical da vida para a morte, da morte para a vida, das trevas para a luz. Saímos do poder de Satanás e passamos a estar debaixo do poder de Deus. Próximo glória. Amém, queridos? Vamos ficar no Pai e vamos orar. Deus querido, eu quero te agradecer por essa noite, Senhor. Ó Deus amado, que todo espírito de religiosidade que tem levado as pessoas a afastar-se de Ti seja retirado em nome de Jesus. Que a sublime presença da Tua luz, da leveza da alma do Teu Espírito, seja o comando dos nossos corações. Ó Deus, que possamos ver muitas pessoas se convertendo através do ministério. Hoje as pessoas que estão vindo pela internet, que têm procurado essa luz em Jesus, que elas possam tomar essa decisão. Se há pessoas aqui ainda que não disseram sim para Jesus, que estão no meio do caminho, que ainda são religiosos, mas não encontraram Jesus, que eles possam ser transformados pelo poder da cruz, em nome de Cristo. Amém e amém. A gente pode cantar mais uma música? Pode? Para ninguém, vamos cantar louvando o Senhor, glorificando o Senhor. Depois vamos lá para baixo, pelo convívio do nosso café. E não esquecer do sábado do nosso grande encontro, que eu estou feliz da vida que a gente vai ter. Amém?
Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Que tenhamos uma semana abençoada com essa proteção de Deus. Que possamos voltar para nossas casas. Que Deus nos leve com segurança. Está com todos os seus anjos ao nosso redor. Que nos dê uma semana abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Não esquecendo, podemos lá embaixo tomar nosso café. Para o nosso ambiente de confraternização. Tenhamos toda uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém.